A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 51. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É com muita alegria que vamos começar o estudo do Evangelho de João. João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado, o apóstolo João, aquele que recostava a cabeça no peito do Senhor Jesus, aquele que foi o único a não ser martirizado dentre os apóstolos, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Enfim, João, o apóstolo João. O que significa João? Agraciado por Deus. Deus é gracioso, dádiva de Deus. O Evangelho de João, ele é considerado o evangelho mais espiritual dos 4 evangelhos. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm uma semelhança, passagens correlatas, seguem uma cronologia, contam uma história, vamos dizer, com início, meio e fim. João, não. João, ele tem um objetivo, ele tem um tema central: apresentar Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, como Cristo. Por isso espiritual, porque ele não está muito preocupado com detalhes, como Mateus se preocupou com muitos detalhes. Vimos a ótica de Pedro através do Evangelho de Marcos, e agora nós vamos estudar a iniciativa de João de a todo momento provar, mostrar, testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer apresentar Jesus como Deus. Vocês honram a Deus? Então honrem o Filho de Deus. Vocês conhecem a Deus? Então conheçam o Filho. Assim como tu honra o Pai, tu honra o Filho. E João nos ensina, né, como que tu chega a Deus como Pai. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então este evangelho, ele é um evangelho muito bom para o evangelismo. Ele dá uma ênfase muito grande, muito forte à pregação do evangelho. Os diálogos em João são muito fortes e são verdadeiras pregações. Então eu convido vocês a estudarmos juntos mais uma vez o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós lemos este primeiro versículo, a gente não tem como não lembrar do Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui tu tem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo, ela é palavra. Esta palavra verbo é palavra. Mas verbo nós sabemos que é uma ação. Verbo pode significar fenômenos da natureza e estados, né? Eu estou triste.
Mas a maioria dos verbos, sei lá, 90% dos verbos são ações. Então, pela força, pelo poder, pela autoridade da palavra, tudo se fez. Porque a palavra é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, este verbo é esse que age, que faz. É esse amor que não ficou só no blá, blá, blá. Não, um amor que se materializou, um amor que se encarnou, um amor que veio ao mundo. O Deus conosco, o Deus que veio do céu, que deixou a sua glória para ser um de nós aqui na terra. Ele estava no princípio com Deus. Então, se o verbo era Deus, no princípio era o verbo. Então, no princípio era a palavra estava com Deus. Então, Jesus estava com Deus. O verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus estava no princípio com Deus. João começa deixando bem claro que Jesus é Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada, presta atenção, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estudamos o Apocalipse, estudamos Gênesis e nós vimos o quê? Que Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, né? Ele é o mesmo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí fala da vida, fala da luz. Quem somos nós sem vida e sem luz? Nada. Não somos nada. Então, se há vida em nós, se há luz, é porque Jesus, o verbo que se fez carne, fez. Ele, por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este João não é o apóstolo João, é João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, João Batista é a testemunha da luz. Ele é o testemunho verdadeiro a respeito de Jesus. Ele é a testemunha que antecede, que prepara o caminho para o Senhor Jesus. E continuando esta leitura, tu percebe que fala da luz, como no Gênesis também fala da luz. Não há luz sem trevas e não há trevas sem luz. Por quê? No princípio havia trevas e Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, a luz e as trevas, elas existem desde a criação. E nós precisamos nos posicionar se nós somos da luz ou nós somos das trevas. Nós somos do dia ou nós somos da noite. Nós somos testemunhas da luz do Senhor Jesus. 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui tem um dos versículos mais tristes da Bíblia. Veio para os seus e os seus não o receberam. O Senhor Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio falar, ele veio testemunhar, ele veio pregar, ele veio ensinar a respeito do amor do Pai. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos, mas ele foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, veio para os seus e os seus não o receberam. O rejeitaram. Mas nós, gentios, que não éramos, nos tornamos filhos e filhas. Por quê? Porque nós o recebemos. Nós nos tornamos filhos porque nós cremos no seu nome. 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então aqui fala da lei, fala de Moisés. E se estabelece uma comparação, vamos dizer assim. Jesus é a graça e a verdade. Moisés, a lei. Porque Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E ele foi rejeitado porque ele não preenchia, vamos dizer assim, os moldes, ou o imaginário, ou as expectativas do Messias. Eles esperavam um Messias como Davi, um rei como Davi, um libertador político que colocasse os inimigos, no caso Roma, os romanos, para correr, para fugir, que restabelecesse o reino de Israel. Mas Jesus vem com um caráter espiritual, salvação, perdão de pecados, cura, humilde, sofredor. Então, ele era puro amor. A graça de Deus se manifesta através de Jesus, do amor de Jesus por nós. E ele veio cheio de verdade. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. A graça é que nos mantém de pé. A graça é que nos salva. É a graça que nos concede o perdão, o pagamento das nossas dívidas. 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João deixa bem claro que ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Ele é a voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. João é o precursor, ele é o antecessor, ele é aquele que vem antes do Senhor Jesus. 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então, me chama a atenção, eu não conhecia. Mesmo João Batista precisou se converter, precisou se salvar, precisou conhecer o Senhor Jesus, precisou receber o Senhor Jesus. E ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que eu falei para vocês no início? Que este é o evangelho espiritual, que é mostrar, apresentar Jesus como o Salvador. E quem é o Salvador? Aquele que tira o nosso pecado, aquele que nos salva. Então, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus veio como Cordeiro imaculado, imolado, que derramou o seu sangue em sacrifício por nós, para nos perdoar de todo o pecado, tirar toda a culpa, o pecado das nossas vidas. Por isso ele pode nos salvar. 32. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, o Espírito Santo de Deus desceu do céu e pousou como pomba sobre ele. 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ao batismo com água, ao batismo que é uma profissão pública de fé, mas ao batismo com o Espírito Santo. O batismo que nos sela, que nos diz: sou propriedade, estou guardado, pertenço ao Senhor. 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, vocês estão prestando atenção? As apresentações de João, os títulos de João para Jesus, como que ele apresenta Jesus. Então, aqui, ó, mais uma vez, o Filho de Deus. 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, então, ele está reafirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então, aqui a gente não sabe muito bem quem são os 2 discípulos, mas nós acreditamos que seja André e João. Por quê? Porque é João que está contando, é João que está narrando. E por humildade, modéstia, simplicidade, não quis dizer, né? É uma dedução, deduz-se que os 2 discípulos, um deles era o próprio João. O João
que escreveu o Evangelho. Tá? Vamos ver o 37, de novo, vamos de novo. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Então, eles eram discípulos de João, mas estavam aguardando o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E quando João fala e depois repete, reafirma para eles, calou fundo, testificou. Então eles seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, André e João ouviram o testemunho de João Batista, tá? Só que aqui fala que André é o irmão de Simão Pedro. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele foi escrito muito tempo depois, inclusive depois da morte de Pedro. Acredita-se que Pedro foi martirizado no ano 65 e o Evangelho de João foi escrito, acredita-se, eu sempre digo para vocês que isso aí depende do estudioso, do historiador, do comentarista bíblico, no ano 70. Então, por isso que ele faz essa menção, André, o irmão de Simão Pedro, porque Pedro era muito mais conhecido do que André. Então, uma forma de dar uma referência é citar Pedro. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo. Messias em hebraico, Cristo em grego, que quer dizer o ungido. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro. Então eu entendo que, para deixar bem claro, foi dada toda essa explicação. Porque temos o João Batista, temos André e temos João, o evangelista, o apóstolo, o escritor do evangelho. André, irmão de Simão Pedro. E aí ainda tem aqui, ó, que o Simão é filho de João. Então, se a gente for pensar, são 3 Joãos, não sei, 3. Então, João se omite, mas acredita-se que sim, ele era um desses discípulos que seguia João Batista. 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Nós sabemos, já estudamos, né, que Nazaré não é a cidade natal do Senhor Jesus. Jesus nasceu em Belém, cumprindo assim uma profecia. Mas ele teve que fugir para o Egito. Seu pai, sua mãe, né, José, Maria e Jesus foram para o Egito. Quando o perigo da morte, né, havia passado, quando Herodes já tinha morrido, o que acontece? Jesus vem. Mas por direção de Deus, ele não volta para Belém. Ele vai para Nazaré. E nós vimos que Nazaré é profetizada em Isaías, porque Nazaré é uma palavra que significa broto, renovo,
ramo verde. Então, Jesus começa a sua vida, sua infância, adolescência, juventude em Nazaré e passa a ser conhecido como Nazareno. Mas Belém fica na Judéia, na parte sul. Nazaré fica na Galileia, ao norte de Israel. Então havia um preconceito contra a Galileia, contra os galileus e muito mais ainda contra Nazaré. Por isso que Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Tu tá entendendo que Jesus elogiou Natanael? Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Então, Jesus viu Natanael debaixo da figueira. E o que a gente entende disso? Jesus diz que ele é um verdadeiro israelita. Então, como um verdadeiro israelita, ele era piedoso, ele era justo, ele era temente a Deus, ele orava, ele vivia uma vida de santidade, de obediência, sem fingimento. Um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento. Na outra tradução dizia que não há dolo, né? Não há nódoa, não há mancha, não há pecado. Não tem nada para falar mal, né? Então, o que acredita-se que ele estava fazendo debaixo da figueira? Orando, conversando com Deus, tendo o seu tempo com Deus. E aí, quando Jesus fala isso com ele, ele diz: Filho de Deus, Rei de Israel. Então, Natanael é responsável também por apresentar o Senhor Jesus para nós. Então, se João disse que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus, João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus, quer dizer, ele é Deus, ele é de Deus, ele é da parte de Deus, ele é o Filho de Deus. E aqui ele está dizendo, é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. E agora Jesus está dizendo para eles que vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Então tudo isso é uma forma de apresentar o Senhor Jesus, dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que todos aqueles que se achegarem a Ele, que o receberem, serão salvos, serão filhos de Deus. E que se tu é filho de Deus, tu pode chamar Deus de Pai. Então Deus é Pai. Ele é o que enviou Jesus. Foi o Pai que enviou Jesus. E por quê? Por amor. Para revelar a sua graça. O que é graça? Graça é aquilo que a gente não merece. É um favor imerecido. É uma dádiva. Como o nome de João, agraciado por Deus. Deus é gracioso, Deus é cheio de graça. Dádiva de Deus. Então a graça é Jesus. O maior presente, a maior dádiva é Jesus nas nossas vidas. Nós somos perdoados, lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então, esta graça que veio ao mundo é o Senhor Jesus. Jesus é
o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E ele também é o Filho do homem, porque aqui ele diz, ó, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.